dá para ficar nessa multidão. Creia que você habita o Espírito Santo. Creia que em você habita o Espírito Santo de Deus. Ele quer nos dar alegria, Ele quer nos dar paz, Ele nos dá discernimento, Ele quer nos dar coisas maravilhosas. Ele quer levar eu e você em dimensões que você não conhece. Parece que você está conformado com a limitação humana. Para o Espírito Santo, para o Deus que você serve, tudo é possível. Glória a Deus. Tudo é possível. Tudo é possível para o seu Deus. Abra o seu coração nessa noite para Ele. Abra o seu entendimento para Ele. Não é o evangelista Júnior? Está uma concorrência forte entre ele para ele quando mais bonito. Mas o Senhor ouviu, o Senhor que vai decidir para nós, abre aquele no seu coração nessa noite. Não olhe para a nossa aparência. Eu já falei com ele, então vamos deixar no 0 a 0, vamos deixar empate nós dois. Vamos ficar discutindo quem é o melhor, o melhor aqui é ele. Aleluia. Eu pedi de perdoar porque não queria deixar você entrar nessa noite. O melhor aqui é ele. Eu gostaria de toda a humildade dos céus que tem nos seus corações, recebesse o céu do Senhor com as palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma noite na presença do Senhor. É motivo de alegria. Glória a Deus. Eu não dormi ainda desde ontem, mas estou com uma alegria aqui nesse lugar, meu irmão, porque estou na presença do Senhor. E quando nós estamos na presença do Senhor, as coisas começam a mudar. Aquele que não tem vigor começa, parece que a criar esse vigor. Aquele que está sem ânimo, ele começa a ter ânimo, não é? Porque nós estamos na presença de um Deus vivo. E aquilo que está em Deus acaba sendo transmitido a mim e a você. O que tem em Deus? Tem vida, não é isso? Tem alegria, não é? E é isso que vai encher as nossas vidas nessa noite. Irmãos, você pegou bem nessa noite, pegue a palavra de Deus nas tuas mãos comigo. Livro de Daniel. Glória a Deus. Já estou aí há umas 2 semanas aqui preso nesse livro aqui. Deus tem falado comigo. Tenho certeza que vai falar com vocês também. A palavra ela é bem simples, fácil de entender. Se você sair nessa noite dessa casa de oração, entendendo que o teu Deus é o Deus que te surpreende, como já foi louvado aqui, quando o homem diz que tudo acabou, ele vem e diz: calma aí, o negócio vai começar agora, porque o nosso Deus, ele é assim, ele é grande e ele é poderoso. Se você sair daqui nessa noite entendendo que o teu Deus, ele muda a sentença do homem, ele muda, não importa qual seja a sentença, se essa sentença ela veio por causa de um juiz, ou se foi por causa de um homem comum com autoridade no meio dos homens, ou se essa sentença foi decretada por uma enfermidade, não sei, mas eu só sei de uma coisa, que o teu Deus, ele muda a sentença. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 20. Está escrito assim: e falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e ele estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. Glória. E com ele mora a luz. Glória. Versículo de número 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e de perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso
este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e ele o constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Pode aplaudir o Senhor, tomar o teu assento. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Nós vemos aqui que Daniel, junto com os seus amigos, eles não estão na sua terra. Eles estão em terra estranha, estão na Babilônia. O povo de Deus havia sido levado cativo, e Daniel agora está vivendo em terra estranha. E no momento que nós vemos aqui Daniel abrindo a sua boca, mesmo numa terra estranha, nós vemos ele abrindo a sua boca para engrandecer o nome do Senhor. E é fácil nós pensarmos que, pelo fato de estar em terras estranhas, longe do convívio das pessoas que adoram a Deus, isso vai nos fazer impedir de adorarmos a Deus. E nós já aprendemos aqui com Daniel que não importa o local onde você esteja, nem da forma como você esteja vivendo, e nem quem seja a autoridade que esteja sobre você, não importa o lugar, o importante é você continuar adorando o teu Deus. Ele disse: bendito seja o Senhor Deus. Ele estava em terra estranha, mas estava engrandecendo o nome do Senhor. E por que ele estava engrandecendo o nome do Senhor? Porque mesmo em terra estranha, Deus estava agindo e Deus estava operando para mostrar que Ele não é Deus limitado. Não existe barreiras, fronteiras que possam impedir o agir de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele é um Deus de perto e Ele é um Deus de longe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja. E nós vimos aqui o rei Nabucodonosor também, um rei ímpio, que não temia Deus. Mas nós vemos ele abrindo a boca aqui também, engrandecendo o nome do Senhor. Porque é assim que o Senhor faz. A Bíblia diz que todos vão ver e vão reconhecer a glória do Senhor. E toda a língua vai ter que confessar que Ele é Senhor. Glória a Deus. Irmãos, algo que tem chamado a minha atenção acerca da misericórdia de Deus. Irmãos, a misericórdia de Deus é algo maravilhoso. E muitas vezes nós não temos o entendimento, a compreensão correta acerca da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é tão maravilhosa que ela é a causa de nós estarmos aqui agora. A Bíblia diz que por causa das misericórdias de Deus nós não somos consumidos, não é? E não somente as misericórdias do Senhor, mas também por causa da sua bondade. Tem um salmo que diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Agora, a misericórdia do Senhor, ela não é como muitas vezes nós pensamos. Tem muito crente, muito cristão equivocado em relação à misericórdia do Senhor. Ele acha que a misericórdia do Senhor está somente sobre a vida, sabe de quem? Daqueles que estão na igreja, daqueles que estão buscando a Deus, daqueles que estão servindo ao Senhor. Aquele que está lá fora, não. E eu quero dizer aqui para os irmãos, não. Essa pessoa que pensa assim está equivocada e completamente enganada. A misericórdia de Deus está sobre toda a humanidade. Está sobre todo o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não importa quem seja a pessoa, se ela seja um cristão autêntico ou se ela seja uma pessoa que está aí no mundo agora adorando o diabo. A misericórdia de Deus também está sobre a vida dessa pessoa também. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós, como cristãos, muitas vezes nos equivocamos em dizer o seguinte: olha, quando o homem de Deus ele peca, quando o homem de Deus ele pisa na bola, quando o homem de Deus ele dá vexame diante dos olhos de Deus e faz escândalo diante dos olhos dos homens, o que nós fazemos muitas vezes? Nós falamos assim: poxa vida, ele pisou na bola, realmente ele cometeu um erro muito grande, gravíssimo, não é? Ele merece ser punido, mas não ser afastado da congregação. Nós temos que orar por ele, porque afinal de contas ele é o
Afinal de contas, ela é uma mulher de Deus. Caiu, mas é homem de Deus. Mas é mulher de Deus. E quando nós olhamos a pessoa que está no mundo, a nossa forma de olhar é diferente, não é? A pessoa que está no mundo está cometendo crimes, crueldades, e nós assistimos pela TV e aquilo nos choca, né? E nós falamos assim, poxa vida, essa pessoa merece pena de morte, merece morrer, merece que se faça tal coisa com essa pessoa, não é? Para que ela venha sofrer. E aí a minha pergunta é a seguinte: por quê? Que para a pessoa do mundo não tem misericórdia, e para a pessoa que está dentro da igreja, se ela erra, comete o pior crime que for, a misericórdia para essa pessoa. Vocês não estão entendendo? Amém. Nós somos injustos muitas vezes. A misericórdia de Deus, ela está sobre toda a humanidade. Não é só sobre algumas pessoas, não. E eu vou mais ainda. A misericórdia de Deus, ela está principalmente, ela excede na vida dessas pessoas que estão de fora. Porque a Bíblia diz que uma ovelha que já está no aprisco, Deus, ele está tranquilo. A procura dele é pela ovelha que está perdida. Aleluia. Pela ovelha que está desgarrada. Não é para aquela que já está na igreja bonitinha, não. A Bíblia diz que o nosso Deus veio salvar e buscar aqueles que haviam se perdido, meu irmão. E muitas vezes nós não entendemos. Ele não veio para justos, ele veio para os injustos, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Mas nós não entendemos isso muitas vezes. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia para aquele que não usar de misericórdia. Por isso, sede misericordiosos, porque assim vocês serão chamados de Deus e também alcançarão a misericórdia. Deus não nos chamou para julgar absolutamente ninguém. Irmãos, a Bíblia também diz que a chuva de Deus, ela não vem somente sobre a vida dos justos, não é? Ela vem sobre a vida de quem? Dos injustos também. Mostrando que o cuidado de Deus não é só com quem é justo, mas com aquele que é injusto também. Eliseu, quando está andando na rua, só chove na sua cabeça, Eliseu, na cabeça das pessoas não chove na cabeça de todo mundo, não é? E isso prova o amor de Deus. E a chuva desce e rega toda a terra, e toda a terra é abençoada. E aqueles que estão nessa terra são abençoados por essa chuva. Por isso você é abençoado, meu irmão. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e confie no Senhor, teu Deus. Glória a Deus. Eu disse aqui que o nosso Deus, ele muda a sentença, não é? O inimigo da nossa alma, conhecido como a antiga serpente, o ladrão e assim por diante, ele veio com um objetivo só: de sentenciar todas as pessoas. Ele veio senão a roubar, a matar e a destruir. Ele veio sentenciar a pessoa à destruição, à morte, não é isso? E à miséria. Mas o nosso Deus, ele entra nesse cenário, nesse contexto ao qual nós estamos vivendo, nesse grande palco da existência. Sabe para quê? Para mudar a sentença do diabo. A Bíblia diz: para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer e destruir as obras do diabo. O diabo sentencia a pessoa à morte, Jesus vai lá, tua vida. O diabo vai lá e sentencia a pessoa à destruição, o diabo vai lá e restaura a vida. O diabo, ele vem e rouba a pessoa, e a pessoa, ela se encontra numa situação terrível de miséria e escassez, e aí Deus vai lá e restitui, e ele muda a sentença na casa do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso Deus vai fazer nessa noite, na minha vida e na tua vida. Eu estou dizendo isso para você se animar, meu irmão. Sabe por quê? Porque o teu Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação na tua vida. E ele quer que você saia daqui nessa noite crendo, acreditando. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não importa quem seja o juiz, a pessoa que te sentencia, não importa quem seja o rei, o mais importante é o advogado que nós temos, não é? Jesus, ele é o advogado fiel, não é assim? Que advoga a minha e a tua causa, não é? A Bruna Carla diz que ele é o advogado fiel, não é? Não impede causa de jeito nenhum. É verdade. Não importa qual seja a sentença, com o advogado que você tem, nenhum juiz vai Aleluia. É por isso que a Bíblia fala daquela mulher que foi até aquele juiz rico, né? Para ele advogar uma causa dela, ele não
servir a Deus, ele falou, não vou. Mas ela permaneceu firme, porque ela era fiel, não é? E o que foi que aconteceu? Ele teve que advogar, porque agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. As coisas vão mudar. Agora vamos entrar no texto aqui e ver o que Deus quer falar conosco. Aleluia. Irmão, Daniel está na Babilônia. O rei, nós vimos aqui Nabucodonosor, ele tem sonhos. E os sonhos que ele tem deixam ele perturbado, pastor Edivaldo. Por que ele fica perturbado? Primeiro, porque ele não entende o sonho. E segundo, porque ele não tem o Espírito de Deus. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, a sua alma não se perturba. Aleluia. Aquele que tem o Espírito de Deus, a sua alma confia no Senhor. Pode vir sonhos. Você vê a pessoa que está no mundo, quando tem um sonho, fica apavorado, né? Desesperado. Ai meu Deus, o que vai acontecer, não é? Fica desesperado, não é verdade? Irmãos, eu tenho tantos sonhos. Se eu fosse contar o sonho dos irmãos, dava para fazer um filme de terror. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dava assim. Os irmãos iriam ficar até assustados. Mas eu durmo bem e acordo bem, mesmo tendo sonhos assim. Sabe por quê? Porque esses sonhos aí não são sonhos verdadeiros para a minha vida. Os sonhos verdadeiros são sonhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós temos que olhar, meu irmão. Não para os nossos sonhos, mas para os sonhos de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que esse rei, então, ele tem homens à sua disposição, servos que o servem, e ele chama esses homens na sua presença, para que esses homens interpretem o seu sonho. Então ele chama os caldeus, ele chama os astrólogos, ele vai chamando aqueles pessoal que serve a ele, os magos, os encantadores, e aí ele diz assim, olha, eu tive um sonho, eu estou perturbado, e eu preciso que vocês me declarem a interpretação desse sonho e me tragam a revelação. Aqueles homens olharam para o rei e disseram, tudo bem, rei, então conta-nos o sonho e nós te daremos a revelação. Mas o rei falou, não, de jeito nenhum, eu não vou contar sonho não. Vocês vão ter que adivinhar o meu sonho e trazer a interpretação. Naquele momento que o rei falou isso, aqueles homens ficaram apavorados. Só que ele, sendo um rei, ele falou o seguinte, olha, se vocês adivinharem o meu sonho e trouxerem a interpretação, eu vou presentear vocês. Veja comigo, louvado seja o nome do Senhor, aí no capítulo 2, versículo de número 6. Olha o que o rei diz, mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim o quê? Presentes e dádiva e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Poxa, se eles adivinhassem, eles iriam ganhar presente, não é? Honra, olha só que coisa bonita. E esse Senhor aqui não é o Senhor que nós servimos, né? Porque existem dois senhores. Esse não é o Senhor que nós servimos. E olha só, também o que ele vai dizer, se vocês também não interpretarem, não me derem a revelação, ao invés de presente, olha o que vocês vão ganhar no versículo 5. E respondeu o rei e disse aos caldeus, o que foi que tem me escapado? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturos. Vão ser destruídas a casa de vocês. Esse rei, aparentemente, pastor Edivaldo, parece até que ele é uma pessoa boa, figura de uma pessoa boa, não é? Poxa, eu vou honrar vocês e vou presentear. Poxa, o nosso Deus honra e presenteia a gente também, não é verdade? E esse outro rei representando, esse outro senhor também faz o mesmo. Não é assim? Mas há uma diferença muito grande. Porque o nosso Deus, para nos presentear e nos abençoar e nos honrar, Ele não pede nada impossível para a gente fazer, não é? Tudo que Ele pede para fazer, nós podemos fazer. Ele não vai pedir algo que você não possa fazer, não é? Mas esse outro Senhor não. Ele é um enganador. Ele te oferece presente e tudo mais, você fica todo feliz, mas o que Ele pede para você fazer, você não consegue fazer. Ou seja, é tudo ilusão esse presente. Você está entendendo? Essa honra nunca iria vir. Olha o que esses homens vão responder para o rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, Senhor, ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou
o caldeu, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e não há quem possa declarar diante do rei, senão os deuses cujas moradas não é com a carne. Irmão, só o nosso Deus revela o que está escondido, como o próprio Daniel falou, e nós começamos a entender, né? Daniel glorificando o nome do Senhor, por quê? Porque o nosso Deus, ele revela, ele mora como a luz, não é? Ele sabe quem é aqueles que estão em trevas. O nosso Deus, ele é poderoso. Esse Senhor aqui, ele pede para aqueles homens fazerem algo que é impossível, e promete honra e riqueza. E o que Deus colocou no meu coração, que tem muitos homens e mulheres hoje no mundo, querendo servir esse Senhor ainda, acreditando que vão receber presentes e dádivas e honras. Irmãos, mas nós estamos vendo aqui que para nós recebermos isso, o que ele pede para nós fazer é algo impossível. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele que faz o que é impossível, ele só pede para você fazer o que é possível. Ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todos os presentes e dádivas e honra virão sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. A pergunta é: por quê que nós não queremos então dar ouvido a esse Senhor que nós servimos, e muitas vezes a pessoa prefere dar ouvido a esse outro Senhor? O nosso Deus não coloca fardo que você não possa suportar. Não, o nosso Deus é totalmente diferente. O seu jugo é leve, o seu fardo é suave. O nosso Deus é totalmente diferente. Ele não nos trata assim, meu irmão. Ele nos trata com misericórdia, mas esse rei não. Vocês vão ter presente, vocês vão ter dádiva, vocês vão ter honra. Mas se vocês não adivinhar, é morte, é caixão, é destruição para vocês. Esse rei, ele não se preocupa com aquele que serve a ele. Não se preocupa. Nosso Deus se preocupa. É por isso que muitas vezes pisamos na bola com Deus, e Deus continua nos amando. E Deus não nos destrói, sabe por quê? Porque o amor de Deus está acima da sua justiça. Louvado seja. Irmãos, é tempo de nós olharmos para o Senhor Jesus. Aleluia. E é olhando para Ele que nós seremos salvos. Glória a Deus. A Bíblia nos diz, então, que Daniel, naquele momento, que ele está vendo tudo aquilo acontecendo, os astrólogos, os magos, os encantadores, eles não são capazes de adivinhar o sonho. Então o rei manda se cumprir o decreto e a sentença. É morte. Ele chama um dos seus servos, chamado Arioque, e diz: olha, se apressa agora e vai matar todos esses sábios, todos esses homens. Mas só que quem estava junto ali daqueles magos, quem estava junto daqueles encantadores, daqueles caldeus, sabe quem estava junto também? Daniel. Aleluia. Os seus companheiros estavam juntos também, porque o joio está junto com o trigo, né? Aleluia. Glória a Deus. E ele, Daniel, iria morrer também, mas ele não tinha feito nada de mal, mas também a sentença iria vir para a vida dele. Veja comigo, versículo de número 12. Então o rei muito se irou e se enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios na Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem. Então eu não estou mentindo, não é? Está escrito ou não está? Está escrito. Eles iriam matar. Mas aí Daniel não sabia de nada, viu o Arioque passando, né? Para se cumprir o decreto do rei. E ele chama o Arioque e fala: opa, por que você está tão apressado? O que está acontecendo? Ele disse assim: olha, é o seguinte, o rei mandou matar todo mundo. E ele falou: calma aí, o que está acontecendo? E foi contado a ele sobre o sonho. E ele disse assim: olha, você vai até o rei e vai dizer para ele, vai entrar na presença do rei, diga para ele: dá mais um tempo. Porque eu vou falar com o meu Deus. E eu vou entrar na presença dele, e o Deus que eu sirvo vai revelar esses sonhos. E assim ele fez. Só que Daniel, ele vai sair, e olha o que ele vai fazer, a atitude de um homem de Deus num momento difícil. Versículo de número 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e
nós fazemos isso para que nós venhamos a viver uma vida mais tranquila e mais sossegada. Se você quer viver uma vida mais tranquila e mais sossegada, não é fazendo manifestação, não é quebrando tudo, não é incendiando as coisas, é orando a Deus, é louvando o Senhor, é glorificando a Deus, é fazendo o que você veio fazer aqui nessa noite. É dessa forma que você vai mudar a sentença da tua casa, você vai mudar a sentença da tua vida, é dessa forma que você vai ver o teu bairro mudado, essa nação brasileira mudada e o poder de Deus sobre a vida dessa nação. Glória a Deus. É dessa forma. E assim ele fez. E quando ele fez isso, o que o nosso Deus faz? Nosso Deus que nós servimos, eu vou contar um segredo para você. Ele gosta de ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele gosta, ele ama ser glorificado. É por isso que ele gosta de entrar nessas causas. Glória a Deus. É por isso que ele gosta de entrar. Porque ele fala assim, poxa, é aqui mesmo que eu vou ser glorificado. Aleluia. Só que nós muitas vezes não entendemos, né? Não entendemos essa realidade. E é por isso que nós devemos ter alegria nas tribulações e nas lutas, porque o peso de glória é muito maior sobre a nossa vida. É o que está escrito. Deus quer ser glorificado. E aí Deus vai e traz a revelação do sonho a Daniel. Daniel entra na presença do rei, e aí ele revela o sonho do rei, ele revela a interpretação para o rei do sonho, e ele diz, olha rei, não foi eu. Eu não tenho essa capacidade não, mas foi o Deus do céu. E ele vai começar a glorificar o nome do Senhor. E aí sabe o que vai acontecer? Olha só. Veja comigo o que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 46, aonde nós lemos. Vamos ler o versículo de número 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e ele constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Irmão, veio honra ou não veio para a vida dele? Aleluia. Foi engrandecido ou não foi em terra estranha? Claro que ele foi. Recebeu presente ou não recebeu? E os amigos dele que estavam junto com ele em oração, foram abençoados também ou não foram? É assim, meu irmão. Quando você se unir com o seu irmão, ao invés de brigar com ele para orar, Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida dele, vai abençoar toda a igreja, e o nome do Senhor vai ser glorificado. É dessa forma que Deus muda o cativeiro do homem. Mas por que eu li esse texto? Para você entender. Daniel estava sentenciado à morte e agora ele é governador. Agora ele é um príncipe. Agora ele recebe presente. Agora ele recebe honra. Mas como se deu isso? Por causa do Deus que ele serve. Aleluia. A fidelidade do seu Deus quando você é fiel a Ele. Eu não posso deixar de dizer que se você não for fiel ao seu Deus, se você não honrar o seu Deus, se você não agir como Daniel e os seus companheiros agiram, não tem como você ser honrado nessa terra. Muito pelo contrário, você vai continuar sofrendo. Então vamos dar ouvido ao Senhor nosso Deus. Glória que Ele é o Deus que faz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou dar uma resumida agora para a gente encerrar. Eu ia falar do capítulo 3, do capítulo 6, eu ia falar mais do Novo Testamento inteiro, mas não vai ser necessário. No capítulo 3 de Daniel, no capítulo que nós lemos 2, Daniel agora é quem está tomando a frente, não é? Mas no capítulo 3 agora, o rei Nabucodonosor esquece o que Deus havia feito, não é? E novamente ele vai agir como uma pessoa ímpia, porque é assim que as pessoas fazem. Elas engrandecem a Deus hoje, amanhã esquecem, não é? É o que esse rei vai fazer. Levanta uma imagem de mais ou menos 3 metros de altura de ouro e diz que todo mundo tem que se prostrar diante dessa imagem. E aí ele chama os governadores, os prefeitos, e chama o pessoal de todas as províncias que estavam ali e disseram, olha, no momento que tocaram os instrumentos da harpa, né, da gaita de fones e assim por diante, vocês vão ter que se encurvar diante dessa imagem. Então ele consagrou naquele dia aquela imagem e as pessoas todas estavam ali reunidas e deveriam se prostrar diante da imagem. Mas havia 3 homens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, trocaram o nome deles, trocaram a casa deles, mas não conseguiram trocar a fé deles. É assim. Podem trocar tudo, você roupa, não é isso, o nome, pode trocar o seu endereço,
você. Mas deixa ele vir te intimidar. Maior é o teu Deus que está na Aleluia. Não se renda, meu irmão, não se prostre. E aí a Bíblia nos diz que o rei fala para Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, vocês vão ter que se prostrar. Porque se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E eu quero ver quem é que vai livrar vocês. Ele falou que queria ver e viu, não viu? Porque é assim, quem fala que quer ver Deus te abençoar, vai ver. Quero ver se Deus vai te abençoar, meu, vai ver. Claro que vai. Você vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que eles não se curvaram e o resultado qual foi? Sentença. Pena de morte, carbonizados, iriam morrer queimados, não é? Só que a palavra do Senhor nos diz em Isaías 43 que nenhuma chama, quando nós atravessássemos o fogo, iria arder em nós, não é? Por que não iria arder? Porque quem iria passar conosco era o Senhor. As águas não iriam nos submergir, porque o Senhor iria passar em você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que os 3 estão dentro da fornalha, atado, amarrado, jogado no fogo, comendo solto, e ninguém entra dentro da fornalha. Porque assim, no momento que você está no fogo, ninguém quer entrar com você. O pessoal fica só olhando de longe, não é? Não é assim, pastor? Ninguém entra. No momento que você está no fogo, ninguém entra. Só tem um que entra, Jesus. E a Bíblia diz que Nabucodonosor olha para a fornalha e ele vê, não 3, ele vê 4. E ele fica intrigado porque ele colocou 3 lá dentro. E ele diz: mas não colocamos 3, quem é o 4? E o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Era Jesus que estava lá. Sabe por que Jesus estava lá? Porque eles estavam sendo fiel a Jesus. Quem é fiel a Jesus pode contar com a presença de Jesus em todo momento da sua vida. Eis que eu estarei convosco todos os dias. E ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque o Senhor está comigo. O teu Deus está com você. Ele é o teu socorro bem presente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu uma revelação, olha. Glória. O fogo não queimou eles. Eles saíram de lá intactos. Olha só que coisa tremenda. Porque foram fiéis. E aí eu consigo fazer um paralelo com a salvação. A Bíblia diz que o fogo lá não se apaga, não é? Haverá choro e plantos e ranger de dentes. A pessoa que for parar naquele fogo e não foi uma pessoa fiel, ela vai queimar durante toda a eternidade. Mas aqueles que forem fiel ao Senhor, mesmo que sofram esse fogo como Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não vai ser consumido pelo fogo, vai arder. Se você for fiel ao Senhor, você vai escapar de toda essa destruição. Louvado seja Deus. Até parece que você vai ser destruído junto com o mundo, mas não vai, porque o Senhor vai te trazer o livramento. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que depois que eles foram tirados de dentro da fornalha, olha só o que vai acontecer no versículo de número 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus. Olha o glorificado o nome do Senhor. De Sadraque, Mesaque e Abednego, e enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Sabe por que ele enviou o anjo? Porque os seus servos confiaram nele. Não tem como Deus enviar um anjo, enviar um socorro para a tua vida se você não confia nele, meu irmão. Se você ainda ficar confiando em carros, em cavalos, se ainda você ficar confiando em homens, Salmo 146, não confia em homem algum. Eles vão morrer, eles vão ficar aí na terra. Nós temos que confiar no Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não quiseram cumprir o decreto do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. E sejam feitas em monturo as suas casas, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província. Poxa vida, eles iriam morrer ou não iriam?
lançar ele, vão escolher 120 homens lá para ser governador e 3 príncipes. Um desses 3 príncipes é Daniel e ele vai sobressair dentre todos eles. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito que está nele não é o Espírito do erro, não é o Espírito do mundo, é o Espírito de Deus. Aleluia. Quem tem o Espírito de Deus sobressai onde ele estiver. É verdade. E aí o que acontece agora? Eles vão tentar surpreender Daniel, mas a Bíblia nos diz no capítulo 6 que eles não conseguem. Sabe por quê? Porque Daniel não é um homem qualquer. Veja só o capítulo 6, versículo de número 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião de culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não achava nele nenhum vício ou culpa. É difícil, não é? Ninguém conseguia fazer nada contra ele, sabe por quê? Ele era homem de Deus, não tinha vício, não tinha culpa. Ele estava naquela terra lá, mas ele era responsável, ele era comprometido, era por isso que o rei gostava dele. E nós não somos assim no trabalho da gente, não queremos servir direito. Nós temos que fazer as coisas como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Era assim que ele fazia e era por isso que ele era honrado. A Bíblia diz que eles não sabiam o que fazer. Não dá para pegar esse homem, nem surpreender. A única forma que nós fazemos isso é na lei de Deus dele. E aí, eles esperam uma ocasião, vão até a presença do rei Dário e diz para o rei Dário: olha, rei, nós juntamos todos os governadores, todos os prefeitos, todo mundo, e nós queremos que se faça um edito, um decreto, aonde em 30 dias, no prazo de 30 dias, ninguém vai poder fazer petição a nenhum outro Deus e nem a um outro homem a não ser a ti, ó rei. E o homem que fizer isso vai ter que ser punido. E o rei pegou e acabou concordando e foi lá e assinou o decreto. Mas era tudo um jogo de manipulação, uma conspiração contra Daniel. E aí eles foram até Daniel, e Daniel, a Bíblia diz que ele ficou sabendo e ele entrou lá dentro dos seus aposentos, abriu a janela que dava de frente com Jerusalém. Ele dobrou o seu joelho e começou a orar ao Senhor. É assim. Quando o povo vem contra você, as lutas vêm, meu irmão, vai orar. Vai falar com Deus. Ele não ficou olhando a vida dos outros na janela. Ele ficou na direção de Jerusalém, olhando para o Senhor. É assim. E a palavra do Senhor nos diz que ele fazia isso 3 vezes por dia. Então eles foram lá e contaram para o rei: olha, rei, Daniel. Só que o rei gostava de Daniel, porque Daniel era um homem fiel e tudo mais. O rei não podia fazer nada, já tinha assinado. E aí
sobre a misericórdia de Deus sobre o justo e sobre o injusto, não é? Eu só falei do justo e o injusto, não é? Será que tem misericórdia ou não? Deus quebra a sentença também? Quebra. A Bíblia diz, no Novo Testamento agora, João capítulo 8, a mulher apanhada em flagrante adultério, a mulher adúltera, ela foi sentenciada à morte em praça pública, não é isso? E aí os acusadores estão com as pedras nas mãos. Desde o menor ao maior com as pedras na mão, pastor Edivaldo. Os menorzinhos já estavam com as pedras. E você vê que as crianças para tirar pedra já começam logo de pequenininha, né? Para estender a mão para abençoar só depois que fica velho, ainda pela misericórdia de Deus, não é? Mas para tirar pedra já de pequenininho já começa. E quiseram sentenciar aquela mulher à morte. A morte dela era justa, porque realmente ela era uma pecadora. Mas Jesus advogou a causa dela ali, a sentença dela foi mudada. Quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou e ele perguntou, mulher, cadê os que te procuram matar, os teus acusadores? Eles não estão aqui. Ele falou, nem eu também te acuso, vá e não peques mais. A sentença foi mudada. Havia um homem na terra de Gadara, cheio de demônios, sentenciado a viver o resto da sua vida na terra, com demônios habitando dentro do seu corpo. Jesus foi àquela terra, ninguém conseguia amansar aquele homem, ninguém conseguia mudar a vida daquele homem. Jesus pisa com seus pés formosos lá, e a Bíblia diz que a sentença que estava sobre aquele homem é mudada, e o que vai acontecer? Aquele homem vai ser transformado num novo homem. E é assim que acontece, a sentença muda. Deus vai mudar aquele teu vizinho, aquele parente da tua família, aquela pessoa que você não diz mais, que não tem mais jeito. Tem jeito sim, Deus vai te surpreender. Irmãos, em Colossenses capítulo de número 2, a maior sentença foi quebrada. A Bíblia nos diz, ali na cruz Jesus ele nos vivificou, morreu a nossa morte para que nós viéssemos viver a sua vida. Se fez maldito por mim e por você, porque está escrito que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. No capítulo 2, versículo 13 e 14 de Colossenses, a Bíblia nos diz que a cédula que era contrária contra nós, essa cédula, Jesus foi e rasgou ela. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que você estivesse aqui. E a Bíblia diz em João, em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim e ouve as minhas palavras não entrará mais em juízo e em condenação, mas em verdade eu vos digo que já passou da morte para a vida. Ele pagou o preço. A sentença foi quebrada na tua vida e foi para a liberdade que ele te chamou. Se você estava preso, nós vamos orar. Se você está vivendo alguma situação assim, nós vamos orar, porque nós cremos que o nosso Deus tem poder de quebrar todo e qualquer amarro, todo e qualquer algema, todo e qualquer grilhão e de mudar a minha e a tua vida. Simone vai estar louvando o nome do Senhor. Você vai fechar os teus olhos e somente aqueles que querem que a sentença seja mudada. É alguém da sua vida, é alguém da sua família, da sua parentela, é a minha vida. Então você vai vir aqui à frente, represente essa pessoa, você de você essa pessoa. Nós queremos orar por você e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, porque a boca do diabo, ela vai fechar nessa noite e Deus vai honrar a tua vida por causa da tua fé, porque você veio até esse lugar e aquele que vem até o Senhor, ele não despede vazio. A palavra do Senhor diz que ele traz o alívio, ele traz a cura, ele traz a libertação. Você vai voltar abençoado para a tua casa. Deus é sempre uma resposta para tudo e para todos, através de um silêncio, na expressão de um sentimento. Ele surpreende a nós com seus modos de agir, dando perdão àquele com seu filho, uma lança fez, nos deu direito à vida, levando a morte o filho amado, faz
haja crescimento, que a bênção do Senhor avise, que a honra do Senhor chegue, que o tempo novo do Senhor chegue também, para que o seu nome seja glorificado. Toma a tua mão, Senhor. Faça aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, entra quebrando toda e qualquer sentença, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu poder seja manifestado. Que a sua terra hoje, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder agora, Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela não está aqui. Deus, está fazendo como Daniel. Bendito seja o nome do Senhor do céu. Deus, não está fazendo como especial, Senhor. No nome de Jesus Cristo, a tua graça permaneça, Deus, na vida da tua serva. E todo o que seja cuidado, todo o que sentença. Em nome de Jesus, que foi decretado pelo inimigo, seja anulado, esquerda, paralisado, bendito Senhor, por poder alcance. E que seja feita a diferença. Senhor, abençoa a vida da tua serva. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, pela tua graça, pelo sangue, que você seja derramado, que você sentença a ser cuidado e anulado através do teu poder. Que chegue um tempo novo, meu Deus, que ela possa vir a descer desse lugar. Meu Deus, a tua grandeza, Senhor, que ela possa declarar com os seus lábios o quanto o Senhor é maravilhoso, Senhor. Age de uma maneira especial, meu Deus. Entra na causa da tua serva. Muda o contexto de vida dela, Senhor. Desfaça aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. E desfaça aquilo que o inimigo tentar fazer, meu Deus. Essas armadilhas, do lado do passarinho do pecado, em nome de Jesus, essa noite, no nome do Senhor, vai ser glorificado para todo sempre, Pai. Assim determinamos, Pai, para a sua honra, para a sua glória, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Eu posso ir para a igreja?